A pressão de governos e organizações ambientalistas por carros menos poluentes fez a indústria investir em motores menores e turbinados e aumentar a oferta de transmissões automáticas inteligentes. A combinação desses dois permite melhor gerenciamento do motor e, consequentemente, menor consumo de combustível. Para alguns, a combinação é interessante porque, além de proporcionar economia no posto de combustível, entrega ótimo desempenho na rodovia e uma condução urbana agradável, graças ao bom torque em baixa rotação e ao próprio câmbio automático. Para outros, é complexidade desnecessária e fonte de problemas no longo prazo, em razão dos componentes adicionados junto à turbina. A Toyota é uma das poucas que tem seguido a estratégia diferente. Ela optou por dividir seu portfólio. Em uma parte está a linha de carros convencionais e na outra a linha de híbridos, que em vez de turbinas, usam motores elétricos para reduzir o consumo. Dessa maneira, a fábrica agrada àqueles que valorizam o custo de manutenção reduzido e atende àqueles dispostos a pagar mais por tecnologias que realmente fazem a diferença. A estratégia tem funcionado. Primeiro, porque seus carros continuam sendo muito bem aceitos pelo mercado. E segundo, porque conseguem ser tão ou mais eficientes que modelos similares com motores turbinados e potência inferior. A linha de híbridos do grupo no Brasil é composta por 9 modelos, 3 com a marca Toyota e 6 com a marca Lexus, a divisão que atua no segmento de BMW e Mercedes. Mas afinal, o que é um carro híbrido? É aquele que une motor a combustão a 1, 2 ou mais motores elétricos, que são alimentados por uma bateria, com o propósito de reduzir a emissão de poluentes e, claro, reduzir o consumo de combustível. O modelo mais barato com essa tecnologia no Brasil é o Corolla Altis Hybrid, que é nacional e é o assunto principal deste vídeo. Ele consegue ser até 40% mais econômico que um sedã moderno com motor turbo. Se você conhecer o canal Automob agora, considere se inscrever e ativar o sininho. Eu quero aproveitar e pedir um like de antemão. Isso ajuda muito. Agora vamos falar de híbridos e de Corolla. A Toyota entrou no mercado de híbridos com a primeira geração do Prius, em 1997, e desde então tem se empenhado em aprimorar o sistema, que está na 4ª geração. Ele já se provou confiável porque nos Estados Unidos não é difícil encontrar exemplares com centenas de milhares de quilômetros e perfeito funcionamento. Na verdade, isso é até esperado. O sistema não é complexo como se imagina. Ali sob o capô fica o motor a combustão, com todos os seus agregados, um módulo de controle e uma caixa de transmissão com 2 motores elétricos. Essa caixa tem poucas peças móveis, bem menos que uma caixa de câmbio convencional. Os motores elétricos são chamados pela Toyota de MG1 e MG2. No caso do Corolla, o MG1 atua apenas como gerador de energia e motor de partida do motor a combustão. O MG2 também funciona como gerador, mas sua função principal é movimentar o carro no modo puramente elétrico e auxiliar o motor a combustão nas mais diversas situações. Embora seja bem pequeno, esse MG2 entrega torque de motor 1.6 a gasolina. O motor a combustão é basicamente o mesmo 1.8 Flex que equipou o Corolla GLI entre 2014 e 2019, mas com algumas mudanças para adequá-lo ao sistema híbrido. Ele deixou de utilizar o ciclo Otto, que é padrão nos motores a gasolina e flex, e adotou o ciclo Axon, que prioriza a eficiência. Essa mudança derrubou a potência com gasolina de 139 para 98 cavalos. É um motor bem moderno, totalmente de alumínio, com injeção eletrônica convencional, duplo comando variável acionado por corrente e duplo circuito de arrefecimento. Não tem drama, é um típico motor de Corolla. Embora permita o funcionamento no modo elétrico por pequena distância, o sistema híbrido faz com que os motores sejam interdependentes. Afinal, não há relação de marchas e eles atuam em dupla para fazer todo o trabalho que seria de uma caixa de câmbio. Aliás, eu quero relembrar que o câmbio não tem engrenagem de marcha ré, é o MG2 que empurra o Corolla para trás. O ponto crítico dos carros híbridos é a bateria, de longe o componente mais caro. O conjunto de níquel e hidreto metálico fica entre o banco traseiro e o tanque de combustível, e só pode ser recarregado pelos motores elétricos. Infelizmente, não é possível conectá-lo à tomada de casa. A grande vantagem do sistema híbrido é sua capacidade de aproveitar a energia cinética, a energia do movimento. Isso quer dizer que parte daquela energia gasta em acelerações é recuperada nas frenagens e convertida em carga para a bateria. Um carro convencional transforma toda a energia cinética em calor nos freios. No Corolla híbrido, esse processo de recuperação de energia é feito pelo MG2, quando o motorista tira o pé do acelerador ou pisa no pedal do freio. O motor elétrico então se transforma em gerador e recarrega a bateria, que no trânsito urbano fica enviando e recebendo energia.
É por isso que na cidade um Corolla híbrido pode ser até 40% mais econômico que um sedã convencional. Outra vantagem importante é que o motor a combustão funciona também como gerador e trabalha em seu ponto de maior eficiência nessa tarefa. Ou seja, em vez de gastar combustível movimentando o carro, ele gera energia para o MG2 fazer essa tarefa. É preciso lembrar uma outra vantagem importante do sistema. Nele, nenhum componente trabalha em condições degradantes. O motor a combustão funciona nas melhores faixas de rotação e temperatura, a bateria não sofre carga ou descarga completa e o sistema de freios é bem preservado por transmitir parte do serviço aos geradores. Desse modo, os componentes da parte convencional de um carro híbrido têm maior durabilidade e exigem poucas intervenções. O interessado no Corolla Altis que optar pela motorização híbrida precisa desembolsar mais R$7.000 ou se satisfazer com um pacote de estilo e equipamentos semelhante ao da versão XAI, que é R$16.000 mais barata. É que a versão Altis convencional é vendida apenas com o pacote Premium, que é um opcional de R$7.000 na híbrida. O pacote inclui, entre outras coisas, o interior em couro claro, banco do motorista com ajustes elétricos, ar-condicionado de 2 zonas, teto solar e rodas diamantadas com acabamento preto. Faróis e lanternas são sempre de LED. A despeito da motorização diferenciada, o Corolla híbrido é como qualquer outro Corolla. Mantém a decoração interna de bom gosto e excelente acabamento, a ótima posição de dirigir com vários ajustes, a direção bem acertada e a suspensão confortável, apesar dos pneus de perfil baixo. É apenas 40 kg mais pesado e mantém os mesmos 470 litros de porta-malas. Há quem diga que o preço do Corolla Altis Hybrid Premium é alto demais, mas a verdade é que a Toyota está apenas cobrindo um gap deixado pelo próprio mercado, porque não há alternativa na mesma faixa de preço. Sinceramente, considerando as alternativas de marcas premium, o Corolla híbrido completo permanece sendo um bom negócio se a prioridade não for desempenho. Em 2010 eu rodei alguns quilômetros com o scooter elétrico Prima Elétrica e gostei bastante da experiência de usar um veículo ágil e ao mesmo tempo silencioso. É claro que antes de apreciar a experiência eu estranhei a sensação de acelerar, sentir o movimento e nada ouvir. Com o Corolla híbrido a sensação é parecida. O acionamento do botão de partida raramente resulta em barulho de motor, porque nas manobras iniciais é o MG2 que movimenta o carro, sendo inclusive o único responsável pela marcha ré. O 1.8 Flex é chamado apenas quando a bateria está descarregando ou quando o desempenho é prioridade. Seu ronco fica audível apenas em acelerações mais fortes. São 4 modos de condução. No modo padrão, o carro prioriza o funcionamento mais eficiente, sem prejudicar desempenho e conforto. As reações são um pouco lentas, afinal é um carro de 1.445 kg e apenas 122 cavalos. O modo Eco prioriza a condução econômica e retarda ainda mais as respostas do acelerador, além de afetar a potência do sistema de ar-condicionado. O modo Power é o modo entusiasta. Nele, o desempenho é priorizado em detrimento do consumo. O acelerador responde rápido e garante uma condução bem mais divertida. Mas o modo mais interessante é justamente o EV, que faz o motor elétrico trabalhar sozinho. Ele pode ser utilizado em baixa velocidade e por pequenas distâncias, como para colocar o carro na garagem sem fazer barulho, manobrar em ambientes fechados, enfim. Dá uma conferida no ruído só no modo elétrico. Em qualquer modo de condução, o motorista pode solicitar máximo desempenho pressionando o acelerador até o batente. Assim, o carro responde bem em situações como uma ultrapassagem. Claro, é importante lembrar que se trata de um carro de quase 1,5 toneladas e potência de HB20. Dirigir o Corolla híbrido é como dirigir qualquer outro carro com câmbio automático. A alavanca possui as mesmas posições e o pedal de freio transmite o mesmo feedback, embora em muitos casos as frenagens leves sejam feitas apenas pelos geradores. O funcionamento de todo o sistema é bem refinado, não há do que reclamar. A Toyota é mesmo bem experiente nisso. Em 2017, a Toyota atingiu a marca de 10 milhões de híbridos vendidos, maior parte de Prius, o carro que cedeu todo o conjunto para o Corolla brasileiro. O Brasil ainda é inexperiente com híbridos, tem poucos exemplares usados e poucas oficinas especializadas para fazer as revisões e os consertos. É importante salientar que, embora um carro híbrido tenha componentes conhecidos, para fazer a manutenção dele a oficina precisa ser especializada nesse tipo de carro, afinal com alta voltagem não se brinca. Felizmente a rede de concessionárias da Toyota é bem qualificada
E o fabricante estabeleceu revisões com preços fixos, semelhantes ao da versão convencional, além de dar 8 anos de garantia para o sistema híbrido. Se o Corolla híbrido vale a pena, as versões convencionais com motor 2.0 são mais potentes e bem econômicas. Então a versão híbrida só vale a pena mesmo para quem roda muito na cidade.